Carecas de saber. Oi, turma, eu sou o professor Souto, estamos entrando na aula 11, componentes de um vetor. Vamos analisar uma situação de um jogador chutando uma bola e depois vamos analisar a trajetória parabólica. Isso é o procedimento aqui, nesse caso, em particular, nós temos a aceleração da gravidade voltada para baixo, isto é, teríamos que dividir este movimento, separar este movimento em duas direções, na direção horizontal e na direção vertical. Na direção vertical, como nós temos aceleração da gravidade, nós temos na vertical o movimento uniformemente variado, como já vimos. No movimento horizontal, não há aceleração da gravidade. Lembrando que forças verticais, elas não interferem nas forças horizontais, são coisas separadas. E aqui, como no movimento horizontal, nós teríamos movimento uniforme. Veja, isto vamos detalhar na aula no assunto lançamento oblíquo. O nosso objetivo hoje é simplesmente mostrar por que devemos encontrar as componentes de um vetor. Componente horizontal e componente vertical. Neste caso, precisamos achar a componente horizontal e a componente vertical porque nós temos movimentos distintos. Um movimento eu analiso com aceleração, o outro movimento eu analiso sem a aceleração. Esses dois vão substituir o conjunto. Como aqui. Nós temos aqui uma velocidade da bolinha. Então veja bem, representando numa escala um pouco menor, a velocidade v estaria aqui, após o chute do jogador. Mas há necessidade da utilização das componentes. Então nós temos a componente horizontal, que faremos uma projeção ortogonal. Ortogonal é 90 graus no eixo do x. Teremos aqui então a componente, vamos chamar de Vx, que eu interpreto como componente horizontal da velocidade v, do chute da bolinha. Temos também a componente vertical, que seria o Vy. Vamos colocar o V dessa forma. O Vy, que é a componente vertical da velocidade. Claro que teremos aqui um ângulo, vamos colocar um ângulo θ, esta letra grega θ, ou o examinador também poderá ter um ângulo α entre a velocidade e a vertical, ou entre a velocidade e a horizontal. Veja bem, o Vx e o Vy são vetores que representam o vetor v. Então, poderíamos eliminar o v, posso eliminar o v, como se ele não existisse mais. Substituímos este v por esses dois. Aqui nós entraremos em funções trigonométricas. Na função trigonométrica do Vx, memorize o seguinte, ó. Como eu quero a componente Vx, e lá na trigonometria nós sabemos que neste triângulo retângulo aqui, nós temos os catetos, a hipotenusa, este é um cateto oposto ao θ, este é um cateto adjacente ao θ, e este é a hipotenusa do triângulo retângulo. Muito bem. No caso, nós faríamos o seguinte, uma tentativa. Como eu faço para envolver o Vx? Então eu faria o cosseno de θ, que eu já vou explicar aqui, ele é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá?
Muito bem. O que a gente vai fazer então para ficar mais fácil? Pensa assim, em vez de ficar pensando isso, cateto adjacente sobre hipotenusa, cateto oposto sobre hipotenusa, pense nesse caso assim, ó. Quando você pega um vetor e faz esse movimento, você está encostando no θ, ó. Se eu faço este movimento, eu estou separando do θ, certo? Isso não tem problema, você não vai se confundir no momento que qualquer coisa que ele inverter aqui, esse sistema, esse modelo que eu estou falando para vocês, para você decorar, ele não vai dar confusão nenhuma. Então, esse componente horizontal, eu faço o V encostando no θ. Então, olha lá, o V encostando no θ. Então, é V vezes cosseno do θ. Quem seria o VY? O VY é o V separando do θ. Nós vemos aqui encostando no alfa, não é? Já vou comentar esse detalhe. Então, o V separando do θ é o VY. Então, como eu estou falando, eu estou escrevendo. Ó, veja bem. Quem é o VY? É o V separando do θ. Então, a função trigonométrica seno. Repito mais uma vez. Quem nunca viu seno e cosseno, vai assistir a aula de trigonometria. E aí, na trigonometria, eu mesmo vou explicar direitinho isso daqui. Tudo bem? Para você não ficar perdendo tempo. Vamos supor, sem a flechinha, vamos lembrar que o V é o que, turma? Intensidade ou módulo, né, que nós conhecemos. Por quê? Eu estou dizendo aqui, ó, que não tem, ó lá, tá vendo? Não tem a flechinha. Quando eu coloco a flechinha, eu estou preocupado com, além da intensidade, a direção e o sentido. Vamos agora para um modelo numérico para vocês verem como é que a gente faz. Turma, então veja bem, vamos colocar uma situação em que a velocidade inicial, vamos colocar o V0, a velocidade inicial da bola, 10 metros por segundo. E o ângulo de inclinação θ, 30 graus. Estarei falando daqui a pouquinho sobre o alfa. Então, qual seria a medida da componente horizontal da velocidade para analisarmos o movimento uniforme? Não se preocupe, tá? Não vou entrar em detalhes de análise. Eu estou falando uma situação para você ver uma situação de aplicação. Esse assunto nós vamos explicar com mais detalhes numa aula específica. Aqui, o V é 10 e cosseno de θ. Então, cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus, você ou já conhece, ou verá na aula de trigonometria, que ele é a proporção raiz de 3 dividido por 2. Dividindo o 10 por 2, porque aqui o 10 multiplica e o 2 divide. Então, 10 dividido por 2, nós teremos 5 raiz de 3 metros por segundo. Lembrando que o raiz de 3 é aproximadamente 1,7, esses valores é bom que você tenha assim, não que assim, claro, o examinador ele vai passar isso no problema, mas você já conhecendo fica mais calmo, mais tranquilo para você. Então eu faria 5 vezes 1,7, o valor aproximado da velocidade. No cálculo da componente vertical, que é o VY, faríamos 10 vezes seno de 30 graus. Da trigonometria, temos a proporção 30 graus, refere-se ao número 1 sobre 2. Como aqui nós temos o 10 sobre 2 vai dar 5, então temos 5 metros por segundo. Então, repare que como aqui era o V0, só complementando, este é o V0, este vai ser o V0x e este o V0y.
Você vê? Qual é a importância disso? Você viu que se começarmos a analisar o movimento uniformemente variado, a velocidade inicial y será zero, e aí a velocidade inicial y, desculpe-me, será 5, e aí ele vai, quando chegar no topo da trajetória, em relação a y, a bolinha estaria parada, em relação a y. E em relação a x, ele continuaria o movimento. Só para você ter uma ideia, muitas perguntas, o examinador pergunta assim: qual a velocidade atingida pelo corpo no topo da trajetória? Como no topo da trajetória nós temos o Vy igual a zero, sobra somente o V0x. Entendeu a importância de calcularmos as componentes? E aí simplesmente eu responderia 5 raiz de 3 metros por segundo no topo da trajetória. Repare que a bolinha continua o movimento, né? Ela não vai parar no topo da trajetória. Claro que não, você intuitivamente, naturalmente, você sabe disso. Então ela vai continuar o movimento. O que eu posso dizer é que no topo da trajetória parabólica, a componente vertical da velocidade é zero. No topo, sobra somente o V0x. Turma, continuando, vamos supor que o examinador tenha dado para você o alfa igual a 60 graus. Sabemos que este ângulo mede 90. Tudo bem, você poderia deduzir o θ igual a 30, porque temos que entender que a soma resulta 90 graus. Lembra que eu forneci para vocês? Mas o meu alvo agora é o examinador deu alfa 60 e você é uma conta a menos que você vai fazer, né? Nossa, é mais uma continha subtraindo 90. Tudo bem, vou fazer com alfa para você entender a minha regra. Porque aqui já envolve outras coisas. Vamos supor que o cara deu alfa e tem uma resposta literal. Literal é quando é só fórmula, ele não envolveu número. E aí, ele quer que você use o alfa, entendeu? Então, precisamos conhecer isso também. Então, vamos ver a regrinha que eu usei. Agora é a regrinha. A regrinha é o seguinte. Vamos esquecer o θ. Só coloquei aqui para você saber que a soma dá 90. Esqueça, o θ não foi fornecido. O único que foi fornecido foi o... Não sei se é a mesma cor, tá, todos? Que eu sou daltônico. Vê se é a mesma cor aí. Tudo bem, tá entendendo? O examinador forneceu o alfa. Então eu vou usar o alfa. Mesmo sabendo que aqui é 90 menos alfa. Tá? Quem é o V0x? Vamos lá? A componente V0x é o V separando-se do alfa. Então eu escrevo V0x é o V separando-se do alfa. Quem é, que também a gente vai chamar de V0, né? Porque é a velocidade, eu vou colocar aqui V0 agora, tá? V0. Olha aqui. V0. Ok? Muito bem. Qual é a componente Vy? É o V0, agora ele encosta no alfa, né, turma? Então ele encosta no alfa, então é Vy é V0 encostando no alfa. Tá? Veja bem, os dados eu não alterei em nada. Tá? Você vai ver agora. Vamos ver o resultado? O V0x tem que dar a mesma coisa, né? Não vai poder mudar nada. Quem é o V0, então? V0 é 10. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Olha que interessante. Está vendo que nós estamos encontrando o mesmo resultado para o V0x? Então, 10 sobre 2 dá 5. 5 raiz de 3, exatamente como acabamos de fazer. Então, para falar a verdade, não alteramos nada nos dados aí. O V0 aqui é 10 e o o cosseno de 60, ele é meio. 10 dividido por 2 dá 5. Tá vendo? Os resultados são idênticos. Tudo bem? Turma, então veja bem. O que nós alteramos aqui? Esse ângulo θ, lembra aqui do ângulo θ?
esse ângulo θ, a medida do θ aqui não era 30 graus? Não era esse o dado? Sabemos que esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Então, o alfa é 90 menos 30, olha lá, 60. Então, demos o alfa. Mas a minha ideia é assim. Imagine que o examinador forneceu para você agora o alfa. Tá? O que eu quero com essa regra é mostrar para você que você não precisa ficar pensando em cateto, quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente. Você já vai direto. Você faz assim, ó. Quem é o V0x? Quem é o V0x e quem é o V0y? Tá? Então, ó. O V0x, repito, é a componente horizontal do V0. Quem é o V0y? É a componente vertical do V0. Quando eu quero o V0x, ele não vai separando-se do alfa para chegar no V0x? Então, o V0x é V0 separando-se do alfa. Quem é o V0? O V0 é 10. Quem é o seno? É o seno de 60 graus. Quanto que vale o seno de 60 graus na trigonometria? É a proporção seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Isso resulta 5 raiz de 3 metros por segundo. Lembra? O mesmo resultado do modelo anterior com o θ. Tá? Usando a mesma regra. Quem é o V0y? É o V0 encostando no alfa, não é? Ó? O V0 ele encosta no alfa, então eu escrevo. Quem é o V0y? É o V0 encostando no alfa e chegando no y. Então é o V0 encostando no alfa. Claro, é uma regra, não tem nada de... Na matemática não existe o encostar, é que eu estou falando para você decorar. O encostar lembra cosseno, separar lembrar seno, tá? O V0 é 10 e o cosseno é cosseno de 60. Quanto vale o cosseno de 60? Vale meio. Então a conta fica 10 vezes meio. 10 dividido por 2, 5 metros por segundo. Como no exercício anterior, no modelo anterior, não deu o mesmo resultado? Olha lá.